Oiê, tudo bem? Meio friozinho hoje, né? Vamos trabalhar um pouquinho, então. Muito bem, espero que esteja aparecendo, né? Que na última aula deu problema com o meu material, mas agora esperamos que dê tudo certo. Termos ligados ao verbo. Então, existem alguns termos que estão conectados ao verbo com o intuito de completar o sentido dele. Tá? Porque alguns verbos, eles são transitivos, eles transitam e precisam de complemento. Tá? Então, quais são os termos ligados aos verbos? Objeto direto, objeto indireto, o adjunto adverbial, o agente da voz passiva, e existem ainda objeto direto, que não é tão comum, preposicionado e objeto direto pleonástico. Certo? Então, são termos ligados ao verbo. O objeto direto e indireto e o agente da voz passiva, eles são termos integrantes, quer dizer que eles completam o sentido. Já o adjunto adverbial, ele é um termo acessório. Ele traz mais informações, mas ele não é essencial para o sentido da frase. Eu posso tirar o adjunto adverbial e essa frase continua tendo um determinado sentido. Então, a gente vai dividir esses termos ligados ao verbo em termos que são integrantes e no termo acessório. Para entender bem essa questão dos termos ligados ao verbo, é importante ter uma noção de transitividade verbal. Transitividade vem de trânsito, significa movimento. É quando o sentido de algum termo, de alguma palavra, sair dela e for transitando até outro termo, até outro elemento da oração. E existem, então, as seguintes transitividades. Um verbo, ele pode ser intransitivo, ou o verbo pode ser transitivo, direto, ou ele pode ser transitivo, indireto, ou ele pode ter as duas transitividades ao mesmo tempo. O verbo pode ser transitivo direto e indireto. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Ele sozinho, ele já traz um sentido, uma semântica completa. Por exemplo, João nasceu. Quando se fala João nasceu, a gente sabe que existe aí uma ação com início, meio e fim. Ele saiu da barriga de sua mãe e terminou o parto e João era um bebezinho, era uma criancinha. Então tem início, meio e fim. Esse é um verbo intransitivo. Os verbos intransitivos, eles podem muitas vezes serem acompanhados de adjunto adverbial, que é um termo acessório, que ele pode ser colocado ou retirado da oração sem extinguir o sentido da ação. Por exemplo, João nasceu de manhã.
Esse de manhã, muitas vezes o aluno, quando ele vai fazer alguma questão de vestibular, ele vai confundir com objeto indireto, porque tem uma preposição aqui. E a gente não vai confundir pelo seguinte: se eu retirar o termo de manhã e ficar só João nasceu, como eu expliquei antes, essa ação tem início, meio e fim. E se eu tirar o de manhã, continua fazendo sentido. Então é uma informação a mais, é um acessório. Então, os verbos intransitivos, eles são aqueles que têm o sentido completo, mas eles poderão vir acompanhados de adjuntos adverbiais, que são termos acessórios. Certo? Muito bem, então esses são os intransitivos. E os transitivos diretos são aqueles que precisam de um complemento e esse complemento se conecta diretamente ao verbo sem a presença de uma preposição, por isso que é chamado direto. E esse complemento verbal, ele recebe o nome de objeto direto. Ele é um termo integrante da oração, porque se eu tirar o objeto direto, essa oração ela fica com um significado prejudicado, não tem o mesmo sentido, fica faltando alguma coisa. Então, verbo transitivo direto é aquele que necessita de um complemento. Esse complemento conecta-se diretamente ao verbo. Isso quer dizer sem preposição. É importante saber as preposições essenciais, que é aquelas que às vezes a professora pede para decorar lá no ensino fundamental. Ante, até, com, contra, de, desde, por, para, perante, sob, sobre, trás. Essas preposições essenciais, elas são fundamentais para a gente entender o conteúdo, tanto de análise sintática, quanto depois de regência e até da utilização da crase. Acaba sendo extremamente importante conseguir reconhecer, saber quais são e reconhecer na frase, nas orações, as preposições. Então, o objeto direto ele não apresenta preposição, ele se conecta diretamente a esse verbo e ele tem uma função de complemento, ele é uma função integrante da oração, porque se ele for retirado, ele acaba comprometendo o sentido da oração. Exemplo. Carlos comprou um carro novo. Análise sintática, sempre a gente vai começar pelo verbo. Essa análise sempre inicia pelo verbo. Então, eu localizo o verbo. Comprou. Tá? Carlos é o sujeito, quem comprou Carlos. E quem compra, compra algo. Esse algo é um carro. Tá? É um carro. Como um carro não tem preposição na frente, ó, tem apenas um artigo indefinido, um, esse é um objeto direto. E ele é uma função integrante porque se eu apago aqui, vou recortar aqui, editar, cortar. Olha só, Carlos comprou. Se eu pego o telefone, ligo para você e digo, Carlos comprou, você vai imediatamente me perguntar, comprou o quê? Porque é um verbo que tem o seu significado incompleto. Ele é transitivo direto. Então, ele precisa de um termo integrante que vai complementar o seu significado. E esse termo integrante chama-se objeto direto. E os verbos, eles também podem ser transitivos indiretos. Nesse caso, eles precisam de um complemento também,
para ter o seu significado completo, mas esse complemento conecta-se ao verbo por meio de uma ponte, de uma preposição. Uma daquelas preposições essenciais, a, ante, até, com, contra, de, desde, por, para, perante, sobre, trás. Vai ter uma dessas palavrinhas aí entre esse complemento e o verbo. É por isso que ele se chama indireto, então, né? Porque tem essa coisa no meio que é a preposição. Exemplo. Obedeceu ao professor. Então, eu observo o verbo obedecer. E aí eu faço raciocínio. Quem obedece, obedece a alguém. Essas perguntinhas para o verbo, elas são formas de raciocinar sobre os termos, tá? Então, no primeiro exemplo, a gente pensou assim, ó. Quem compra algo. Na frente do algo aqui não apareceu nenhuma preposição, por isso que era objeto direto. Agora, olha só a diferença. Quem obedece a alguém. E esse a que aparece na minha frase de raciocínio, no meu raciocínio, é uma preposição, a, ante, até, com, contra. Então, se tem uma preposição, esse objeto é indireto. Ah, mas ele não é artigo, pro? Não, ele não é artigo, porque aqui ele está grudado com artigo definido, ou professor. E aqui não tem artigo porque alguém é um pronome indefinido. Os artigos ficam na frente somente dos substantivos. E agora, o verbo transitivo direto e indireto. Esse verbo é um verbo especial que ele vai ter uma dupla transitividade, ele vai ter dois complementos. Um complemento precedido de preposição e outro complemento que não apresenta preposição no seu início, antes de si. Olha a situação então. Joana deu flores à mãe. O verbo é o verbo dar. E aí eu faço raciocínio. Quem dá algo a alguém. Olha o algo aqui, sem preposição na frente. Então, o algo da frase vai representar o objeto direto. Olha o a alguém, com a preposição na frente. Então, o a alguém vai representar o objeto indireto. Quem é o algo da oração anterior? Deu flores. O algo é flores. Veja que entre o verbo e flores não tem preposição. Então, flores é objeto direto desta oração. Quem é o a alguém da oração? É mãe. A mãe. Olha crásio. Lembra que crase nada mais é do que uma preposição somada a um artigo. Então, eu tenho ali uma preposição. E esse a mãe configura-se como um objeto indireto. Certo? Então, aqui é um exemplo de um verbo que tem dois complementos, um objeto direto e outro indireto.
Então, esses são os complementos verbais. Existe o complemento verbal objeto direto, o complemento verbal objeto indireto. Existem duas exceções, na verdade, dois complementos especiais, que é o preposicionado e o objeto direto pleonástico. Tanto o objeto direto preposicionado quanto o pleonástico, eles completam o significado de verbos transitivos diretos. O que vai mudar mesmo são as características desse complemento. Então, vamos ver os exemplos. Esse é só para saber que existe, porque ele não costuma cair em vestibulares, muito menos no Enem. Mas vamos colocar aqui. E também não é tão importante assim para a nossa redação. Mas às vezes pode aparecer em algum concurso que você vai fazer mais tarde, ou ainda em alguma questão do cursinho, às vezes preparando para o vestibular ou para concurso. Em alguns poemas também pode aparecer, tá? Então, o que é o objeto direto preposicionado? Ele é um objeto direto conectado que completa um verbo transitivo direto, mas se usa a preposição para destacar esse objeto direto ou para evitar uma ambiguidade. Então, exemplo, verbo amar. O verbo amar é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém ou algo. Ó, não aparece preposição antes de alguém, não aparece preposição antes de algo, é um verbo transitivo direto. Mas eu posso colocar uma preposição na frente do objeto direto que vai completar esse verbo para destacar esse complemento ou para evitar algum tipo de ambiguidade. Joana ama a Carlos intensamente. Esse a, ele não é obrigatório, ele é desnecessário. Se eu tirar Joana ama Carlos intensamente, ok, é um verbo transitivo direto, estaria correta a frase. Então, esse a aqui, que é uma preposição, ele foi colocado no sentido de destacar o alvo desse amor, de intensificar ainda mais essa informação. O mesmo verbo amar, ele pode estar em situação que gera ambiguidade. O pai e o filho ama. Então, nessa situação, assim, a gente não sabe se é o filho que ama o pai ou se é o pai que ama o filho. Poderia ser interpretada a frase de uma forma ou de outra. Para evitar essa ambiguidade, eu posso acrescentar a preposição a. Se eu quero que o sentido seja que o filho seja o sujeito e que o pai seja o alvo dessa ação, vai ficar assim: ao pai o filho ama. Então, o sujeito é o filho e o alvo dessa ação é o pai. Mas poderia ser o contrário também. Certo? Então, aqui o lugar em que foi inserida a preposição vai definir o sentido que essa frase vai apresentar. Vai definir quem é o sujeito e vai definir quem que é o objeto direto preposicionado. Agora, objeto direto pleonástico. Pleonástico vem de pleonasmo. Pleonasmo significa uma repetição. Então, o objeto direto pleonástico nada mais é do que uma oração na qual o mesmo objeto direto para o mesmo verbo aparece de duas formas diferentes. Explicando assim fica um pouco vago de entender, mas com um exemplo já se torna mais tranquilo.
Os barquinhos, eu os vi. Quem é o sujeito dessa oração? Para localizar, eu observo o verbo. Vi. Quem é que vi? Eu. Eu é o sujeito. Verbo ver é transitivo direto. Quem vê, vê algo. Qual foi o algo da oração? Qual foi o algo visto? Os barquinhos. Eu os vi. E esse os aqui, ele não retoma os barquinhos? Retoma. Então, os dois estão completando o sentido do verbo transitivo direto ver. Então, aqui eu vou ter um objeto direto pleonástico, porque aparece duas vezes o significado desse objeto direto complementando este verbo. Tá? Isso é mais uma curiosidade gramatical, não costuma cair em prova, mas já que existe, vamos só citar, comentar rapidamente. Agente da voz passiva. O agente da voz passiva é um elemento que completa sempre uma locução verbal. Lembrando que uma locução verbal é quando eu tenho dois verbos indicando uma única ação. E que o agente da voz passiva é alguém que realiza uma ação dentro de uma oração na qual o sujeito sofre essa ação. Então, está dentro de uma voz passiva. Exemplo. O livro foi lido pelo menino. Foi lido é a locução verbal, porque nós temos dois verbos, o verbo ser e o verbo ler, indicando uma única ação, que é a ação de ler. O sujeito da oração é o livro, e o livro não fez nada, ele ficou lá paradinho no lugar dele e foi lido pelo menino. Então, neste caso, pelo menino é o agente da voz passiva. Quais são as características do agente da voz passiva? É ele estar presente em uma voz passiva e ele completar o sentido de uma locução verbal. Não consigo tirar aquele sublinhado ali. Agora consegui. Quando eu volto, aparece. Tô falando sozinha aqui, né? Tô literalmente, né? Porque ninguém na aula, eu gravando e brigando no computador. Então, completa uma locução verbal. Ó, aqui está a locução verbal. Aparece em uma voz passiva. E é sempre introduzido pela preposição por. Por mais o, pelo. Por mais a, pela. Então, esse é o agente da voz passiva. Esses são os elementos, componentes integrantes da oração, os quais se ligam ao verbo. O adjunto adverbial só existe adjunto adverbial. Ele pode ser classificado ainda semanticamente, ele pode ser de tempo, de modo, de companhia, de intensidade. De manhã, por exemplo, é de tempo. Mas ele vai receber essas classificações de acordo com os contextos e os significados que ele imprime à frase, que ele insere na frase. Tá? Então, esses são os termos ligados ao verbo que nós tínhamos para ver hoje, certo? Agora precisamos fazer, então, os exercícios, as atividades do capítulo 2, e se tiver alguma dúvida, avisa pra gente. Nós vamos mandando os gabaritos, e aí tem que revisar, tem que corrigir esses exercícios. E caso surja alguma dúvida, passa para nós que nós gravamos uma aula, então, tirando as dúvidas e corrigindo os exercícios que você não acertou ou que teve alguma dificuldade. Certo? Bom final de semana!